Olá, Fernando, como está o começo de semana por aí? Tudo bem, Thalita? Por aqui tudo tranquilo. Parece que esses negócios de ciclone que vai e volta, o frio que sobe e desce, deu uma melhorada, deu uma parada nisso tudo. Pelo menos aqui, né? Porque a Europa segue desesperada com temperaturas acima do normal. Ciclone na Itália, nunca tinha visto aquilo. Ou seja, esse pessoal continua negando essas alterações climáticas. Acho melhor dar uma pensada, né? Uma verificada no que está acontecendo no planeta. E a Europa pegando fogo não só por conta do clima, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre política também ali e principalmente Israel. Quero muito te ouvir sobre Israel. Mas vamos deixar para o final da nossa conversa, para aquele trecho internacional. Eu queria começar aqui com o Brasil mesmo, te ouvindo sobre essa nova revelação em relação ao caso da Marielle Franco. São 5 anos quase sem nenhuma notícia nova e Flávio Dino então faz esse anúncio agora, a PF cumpriu esse mandado agora pela manhã. É uma notícia importante, quero te ouvir sobre quais as expectativas em relação... Flávio Dino tinha comentado há algumas semanas, né, sobre novidades em relação ao caso Marielle. Agora a gente acompanha essa e me parece, pelas declarações de Flávio Dino, que é o primeiro ato, é uma primeira ação de algumas que acontecerão, né? Como que você viu esse primeiro passo e o que esperar? Uma das coisas importantes, um recado que o ministro Flávio Dino deu ali, que eu acho que é importante a gente repor, né? Ele menciona que é claro que quanto mais tempo passa de distância para o crime, mais complicado ficam algumas apurações, mas que todas as apurações estão sendo levadas a cabo como se não tivesse acontecido esse ato de 5 anos. Então, o que fica muito claro na fala do ministro é que o ministro está criticando a forma como essa investigação ocorreu e foi levada nos últimos 5 anos, e dizendo a todos que participaram disso, nós podemos estar 5 anos avançados no futuro e algumas coisas podem ser sim difíceis de se buscar, mas nós vamos buscar a tudo e a todos os que ficaram para trás e acharam que de alguma forma iam esconder seus rastros nesse processo. Tanto, obviamente, aqueles que participaram do crime, quanto aqueles que trabalharam para que esse processo não fosse levado adiante da forma como deveria ter sido. Então, o recado do ministro foi muito bem dado, tanto para os autores quanto para todos aqueles dentro das instituições de polícia e judiciária que precisavam ter tomado atitudes e feito atitudes mais rápidas e que assim não o fizeram. Então foi um pronunciamento muito forte, foi um pronunciamento muito didático, como é muito característico do ministro Flávio Dino, mas que mostra que o Brasil está sim interessado em desvendar esse que é um dos maiores absurdos para a nossa institucionalidade, o assassinato de uma mulher negra vereadora, ou seja, empossada de votos e de poder público à luz do dia, e que durante 5 anos, durante o governo Bolsonaro, se fingiu que nada disso tinha acontecido, ou pior, em algumas instâncias se disse que, e se veiculou mentiras a esse respeito, que Marielle teria sido morta em função das próprias escolhas, supostamente não muito airosas. Então o ministro coloca uma pedra nisso tudo e diz, a institucionalidade brasileira está indo atrás, o que para nós é muito bom internamente, porque fortalece as nossas instituições, e externamente, porque dá continuidade ao cumprimento de uma promessa que tinha sido feita pelo ministro Silvio Almeida lá atrás, no início do ano, dizendo, nós vamos desvendar o que aconteceu. Então, ótimo que isso aconteça. Agora, o ministro precisa se cercar de todos os cuidados possíveis para mexer nessa situação, porque nós sabemos que toda vez que você trata com questões de dentro das institucionalidades, seja de polícia ou seja do judiciário, a reação é normalmente corporativa, ou seja, a reação vem por intermédio daqueles grupos que estão se sentindo atacados, e é importante que a gente tome cuidado para que o ministro não venha a sofrer nenhuma retaliação nesse sentido. O ministro falou que há uma relação entre o crime e a milícia, falou com todas as letras isso. Agora, o que muitos se perguntam, e a gente se pergunta há 5 anos, é a relação dessa milícia com a política, né? Com grupos políticos partidários. Você acredita que a gente possa chegar nesses mandantes do crime, como coloca Flávio Dino? Porque quando essa novidade agora do caso sai, várias outras informações vão pipocando, né? Coisas que assim ficaram perdidas aí nessa história de quase 5 anos sem muita apuração, mas isso tudo vai surgindo. Por exemplo, eu lembro muito bem de Jair Renan, que é filho de Jair Bolsonaro,
sendo namorado da filha de Rony Lessa, porque os dois moravam no mesmo condomínio. E daí isso foi usado para justificar, inclusive, muitas ligações telefônicas que aconteciam entre as duas casas. Então, tudo parecem todas pedrinhas de um quebra-cabeça que vai se moldando, vai se montando, né? Você acredita que a gente vai chegar nesses mandantes e numa resolução desse caso? Vamos lá. Primeiro, milícia é crime, né, Thalita? Eu acho que fazer relação entre milícia e crime é meio redundante. Milícia é crime, nós temos que entender isso, né? Milícia é uma forma de governo paralelo, de extorsão dos moradores e dos serviços da região de forma constante e reiterada, portanto, não deixa de ser crime. O fato dessa milícia se arrogar o direito de estar nos territórios, porque supostamente garantiria a proteção de cidadãos de bem, isso tudo é uma grande mentira, é só mais um discurso que os criminosos usam para tentar se colocarem como inocentes. Agora, o fato desses caras estarem, especialmente no Rio de Janeiro, né, dentro do poder público, com representantes eleitos, com juízes, com o Ministério Público, com procuradores, muitas vezes partícipes desses processos, que é preocupante. E que, de alguma forma, levou a esse processo ficar durante 5 anos aí, amargando melhores olhos e ações que viessem a resolver a questão. Eu não acho que nós vamos chegar a qualquer mandante. Essas milícias elas já declararam muito claramente que qualquer um que se aproxime é simplesmente assassinado, morto, calado e não acontece mais absolutamente nada. O modo como esses grupos operam é tremendamente violento. Eu acho que nós não vamos chegar. Eu acho que nós vamos chegar a esses nomes que já estão ali e não passamos disso. Agora, eu não sou especialista em investigação policial. Eu não sou especialista nessa área do direito investigativo. Então, é possível, sim, que um governo, e acho que o governo do presidente Lula tem todos os recursos para fazer isso, de que um governo transpasse essa barreira, vamos dizer assim, imposta pelas milícias e que chegue efetivamente ao nome dos culpados. Eu só quero chamar atenção para uma coisa. Muita gente está fazendo a ligação com o Jair Bolsonaro e com a família Bolsonaro. É uma ligação que, do ponto de vista político, ela seria bombástica para o Brasil, mas que ela precisa ser tomada com cuidado. Nós não podemos fazer essa ligação de forma irresponsável. O fato do Jair Renan ter namorado a filha do outro, deles terem morado nos mesmos condomínios, não representa prova da ligação entre o clã Bolsonaro e efetivamente esse crime. Se essa prova existir, ela tem que ser feita de uma forma muito mais densa, muito mais chão do que nós estamos fazendo politicamente. E que nós tenhamos muito cuidado com isso. Por quê? Porque se resolvermos fazer essa prova de forma irresponsável, nós podemos estar dando armas para esse bolsonarismo ressurgir. Basta ver que tão logo essa questão começou a aparecer nas mídias hoje e já ressuscitaram o velho e famoso caso Celso Daniel. Então, veja, o bolsonarismo ele está buscando espaços para continuar a sua sobrevida, que nós não sejamos apressados e irresponsáveis a trabalharmos com tipos de informação que não sejam claramente sustentáveis e densas e que a gente venha a fortalecer esse tipo de coisa ali adiante, especialmente próximo da eleição de 2024. Perfeito. Fernando, assim, só para de repente encerrar esse assunto, você achou curioso essa delação ter vindo neste momento, ter sido feita neste momento? Porque ele já estava preso. Foram anos de governo Bolsonaro sem que nada fosse descoberto novo em relação a esse caso. E agora Flávio Dino, enfim, anuncia essa nova descoberta. Não é por acaso que essa delação vem neste momento, você acredita? Eu acho que muita coisa nesse caso já se sabe, viu, Thalita? Só que as pessoas que sabem não querem se colocar à condição, usaram subterfúgios para levar as investigações para outro lado, muitas vezes isso fica parado dentro da burocracia de um delegado ou de um investigador. Então a gente não sabe muito bem quando, a data exata que essas coisas começaram a aparecer. Agora, com certeza que a transformação, a mudança de governo, né, talvez a retirada de alguns privilégios que essas pessoas tivessem,
que agora deixam de ter, coisas que nós não temos informação e que não vamos nunca conseguir rastrear esse tipo de situação, né? Agora, certamente, pelo que se falou, eu ouvi a frase, enfim, o pacto do silêncio foi rompido, né? Enfim, se conseguiu fazer com que aqueles grupos que estavam presos, de alguma forma, passassem a entender uns e os outros como possíveis delatores e não como parceiros, né? E com isso talvez se tenha conseguido que alguém tivesse falado alguma coisa. Espero que tudo isso tenha sido feito na estrita norma da lei, porque a gente vai lembrar que era de uma forma muito semelhante que Sérgio Moro fazia os seus delatores confessarem coisas que nunca tinham acontecido, né? Então espero que a gente não haja nesse sentido, espero que essas delações tenham sido feitas, essas cooperações tenham sido buscadas no mais estrito sentido da lei, ou então tudo isso pode ser jogado por água abaixo, o que seria tremendamente ruim do ponto de vista político.